Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso Café com Psicologia podcast. Estamos aqui hoje, com nossos convidados, vamos falar um tema muito relevante, para a nossa construção, que é psicologia na prática antirracista. Então aqui a gente está com nossos convidados, logo após eu vou estar passando a palavra para eles. Eu sou Alexandre, sou acadêmico do 8º período do curso de Psicologia da Facitec. Estou aqui com minha colega Letícia, logo após também estará contribuindo aí com sua participação, tá bom? E esse tema é muito relevante para a gente poder estar falando essas questões relacionadas ao racismo na prática, sobre a promoção de igualdade, o combate ao racismo institucional e constitucional. Estrutural também. Então, por isso, nós convidamos aqui nossos especialistas, que estão aí a contribuir também com essa fala, para a gente enriquecer esse momento tão importante para a nossa vida e para a nossa comunidade, Agora que nós passamos aí por um período, comemoramos aí dia 20 de novembro, o Consciência Negra, Letícia? Isso. Então, vamos bater um papo aqui bem tranquilo para a gente poder formar, mais cidadãos do bem, com igualdade, quebrando esses preconceitos. E o que a psicologia contribui com isso, Qual o código ético que fala em relação a isso? Ver a relevância de falar sobre esses conteúdos, porque são falados tão poucos, e a gente trazer esses conteúdos, que é uma história, onde vem trazendo raízes, de pessoas renomeadas, que foram importantes, que são importantes, para a constituição dessa igualdade, para essa constituição de construção de direitos, e deveres também. Sim. Nós como cidadãos, nós como futuros psicólogos, Letícia? Vocês já estão com regresso e já está iniciando aí as suas formações. Vocês têm um projeto, eu queria também que vocês falassem um pouco desse projeto, o porquê desse projeto. A gente viu que vocês trouxeram esse movimento lá dentro da faculdade. É bom ressaltar aqui também, pessoal, esse projeto nosso, Café com Psicologia Podcast, iniciou dentro da faculdade, com o nosso professor Roberto Gás. Roberto Pires, e nosso professor e coordenador da clínica escola da faculdade. E em conversa a gente iniciou um papo e viu esses temas relevantes para a gente poder estar passando. A necessidade essencial para a gente poder estar falando. Então eu queria que falasse um pouquinho dos seus projetos, a gente acompanha, estou lá no grupo também. Logo se Deus permitir, eu estou lá também participando com vocês, com essa correria de final de semestre. Não deu, mas a gente acompanha nas redes sociais e a gente vai estar junto aí nessa liga, tá bom? Fala um pouquinho pra gente. Não, acho que você deve começar porque o Novembro Preto do ano passado, ele surgiu muito por conta da Bianca, Então traz pra nós aí, Bianca. Então você é a fundadora, Em 2023, no começo do ano eu já comecei a falar assim por alto com alguns professores, aí eles deram apoio pra gente fazer, e no segundo semestre a gente organizou direitinho. Aí eu queria formar uma comissão com alunos negros, pra gente ouvir desses alunos o que eles queriam ter no evento. Aí foi quando eu procurei o Ícaro, procurei também outros alunos e a gente formou a comissão. Aí a partir disso a gente teve todo o trabalho de montar o evento, porque ele é feito literalmente pelos alunos. A instituição ela disponibiliza o local, autoriza a gente a fazer, mas tudo é a gente que corre atrás. Então a gente entra em contato com os palestrantes, coloca o valor do certificado para conseguir a verba quando o palestrante é de fora para a gente trazer, porque tem hospedagem, transporte, enfim. Mas aí acabou que deu certo. E o primeiro foi um sucesso. Como é que chama o projeto? Novembro Preto. E tem um nome que vocês colocam? Esse é o da faculdade, no caso. Esse foi o primeiro evento. Tá. O coletivo ele surgiu depois. Tá. O primeiro evento do novembro foi ano passado, 2023. Aí esse ano a gente tentou colocar ele de novo, deu certo de novo, conseguimos trazer o pessoal e fazer os eventos. Ano passado foi um dia só, o tema foi o negro e a ocupação do espaço social. E esse ano a gente trouxe em 2 dias, no primeiro a gente teve um cinema comentado, Foi maravilhoso. A gente deu provisória, e no segundo dia uma palestra com uma psicóloga, um cientista social e um filósofo. E aí a gente falou sobre o tema 1 ou 2 por sala, o negro no ensino superior brasileiro. Cada vez diminuindo, Infelizmente. E aí, esse ano, antes do
novembro de fato acontecer, a gente pensou no coletivo. Como que ele surgiu? O coletivo, ele é como se fosse um filho, uma extensão do novembro, né? A gente fez o novembro, aí vários professores gostaram, a Marilena gostou, e aí ficou aquela, assim, a gente fez o novembro. Aí a gente deu uma pausa, não teve mais nada relacionado, e aí iniciou o semestre da faculdade, né? O início do ano. E aí começou a aparecer algumas questões, apareceu alguma questão na clínica de chegar algum paciente, alguma questão de racismo, o pessoal não conseguia lidar, aí acabava que recorria a Bianca, perguntava, tirava dúvidas, o espaço onde a gente vai atuar. Porque uma coisa que eu percebi muito é que muitos dos psicólogos que vão formar vão atuar em espaços públicos, né? Sim. E nesses espaços públicos que a gente mais tem é pessoas negras a lidar assim, com o racismo, ou ajudar uma pessoa a entender o que é um racismo, como aquele racismo vai impactar, seja na saúde mental daquela pessoa. E aí, o Roberto, ele percebendo essa movimentação assim, e aconteceu também que eu tive uma matéria onde a gente escolhe qualquer tema para abordar. Aí eu abordei um pouco essa questão da psicologia e as questões raciais. E foi com o Roberto também. E aí eu acho que o Roberto, ele vendo essa movimentação, aí ele falou que vocês não criam um espaço assim para poder debater, né? Poder o pessoal aprender um com o outro, até porque na faculdade via essa questão, o pessoal não estava sabendo lidar com essas questões. E aí foi que ele falou comigo, ele falou para poder também falar com a Bianca, só que a gente ficou assim, tipo, vamos ver. Só que aí nesse período foi aparecendo mais questões, sabe? Tipo, tanto na clínica, quanto na questão do social, quanto também nos estágios específicos também, o pessoal fazia no CAPS, nas UBS. Então foi tudo juntando, e aí a gente falou, não, vamos criar. Só que nesse processo de criação também a gente queria algo mais independente, que não fosse um vínculo tanto com a faculdade, assim. Até porque eu já ia formar, ela também já está formando, e a gente quer levar isso para fora da faculdade. E aí foi que a gente escolheu o coletivo, né? Porque é um espaço horizontal, onde todo mundo ali dialoga, onde não tem um líder ou outro assim, que fica como dono do saber, mas todo mundo compartilha experiências, compartilha alguma situação, e também para ser um espaço de acolhimento também. Porque não basta a gente só falar, debater e também não acolher aqueles também que estão precisando de um acolhimento. Assim. E aí que surge o coletivo, né? O coletivo Sankofa, que a gente está iniciando agora, mas que já tem um tempinho que a gente está planejando. O que vocês esperam assim, alcançar? Objetivo, né? Os maiores objetivos com o coletivo, tanto na comunidade, quanto na questão da psicologia em si? Eu acho que é normalizar a discussão sobre o tema. Porque a gente vê muito a discussão em novembro. Aí é como se as pessoas negras só existissem em novembro, o racismo só existisse em novembro. E o resto do ano, como é que fica? Por exemplo, no caso da psicologia, a gente não viu esse processo dentro do curso, dessa construção da psicologia antirracista. Então, a gente acredita, assim, né? Na minha visão, não sei a minha. Mas um objetivo que eu vejo para o coletivo é levar essa discussão para fora do espaço acadêmico. Porque, querendo ou não, quem está dentro da academia já é privilegiado por ter acesso a um conhecimento que a maioria da população não tem. Então, a gente quer levar isso para fora, mas também de uma forma acessível. Porque não adianta nada você elitizar o que você está falando e não deixar acessível para a pessoa, para todo mundo entender aquilo ali. Então, acredito que o objetivo seja esse, levar mesmo para fora, assim, tanto mostrar para as pessoas, quanto também receber o que as pessoas têm a trazer, sabe? Acredito que seja nesse sentido. Logo após o segundo dia do Novembro Preto, com a fala da psicóloga, agora que ele está refletindo, que a gente vai tentar fazer algo para poder falar tipo, o ano todo sobre isso, para que quando chegar novembro a gente não precisar falar, sabe? Porque esse mês, assim, não no caso seus aqui, né? Mas tipo, teve vários convites de vários lugares para falar sobre o negro, o dia da consciência negra. Só que aí quando chegar dezembro não vai ter nada. Não vai ter, né? Sabe? Aí o foco é isso, uma fala constante para quando chegar novembro a gente não precisar Contínua, falar. né? Isso. Contínua. E a psicóloga até trouxe, né, no dia do evento, sobre a questão de trazer outros temas importantes e que devem ser falados para dentro do tema antirracista. E como que vocês veem isso? É algo que vocês pretendem fazer? É algo que dá certo?
Eu vejo que tem que ser feito. Porque, assim, dentro das questões raciais tem muita coisa. Não é só racismo. Isso também irrita um pouco. Porque quando você fala assim, você pensa na população negra, geralmente a primeira coisa que a gente associa é racismo. Mas é uma comunidade que vai para muito além disso. Só que, infelizmente, tem muitas questões negativas agregadas que a gente tem que trazer. Por exemplo, na palestra mesmo, o professor Carlos Flecha, ele trouxe a questão do epistemicídio, do pacto narcísico da branquitude. São coisas assim que na faculdade a gente não ouviu falar. Não mesmo. Quando nessa disciplina mesmo de questões raciais que a gente teve, que foi optativa, o professor deixou livre para cada um apresentar um tema de um trabalho que falasse sobre, que tivesse relação. E aí o que eu apresentei foi a branquitude e um recorte dentro das religiões de matriz africana. Na sala, muita gente não sabia o que era branquitude, eles nunca tinham ouvido falar. Então, tipo assim, são vários temas que dá pra gente abordar dentro. Realmente um universo muito grande, que a gente tem que trabalhar, tem que buscar trazer. É como o Ícaro colocou, a gente vai atender pessoas negras, isso é inevitável, independente do espaço que você for atender. Você vai encontrar esse público. E traz sofrimento, né? Porque a gente está fazendo um curso de saúde mental e esse preconceito, esse racismo, ele traz esse sofrimento, porque essa pessoa sofre com isso. Né? Então, às vezes, como o Ícaro falou, na clínica a gente vai estar recebendo os clientes, né? Pessoas que possam estar trazendo essas queixas, né? Esse sofrimento. Né? Então, uma das questões também que a gente queremos que vocês abordem aqui também é sobre também o racismo, né? Estrutural, né? E o institucional, né? Para a gente poder debater um pouco o que você sabe a respeito, o que vocês podem estar contribuindo também, o que vocês já ouviram falar. Já né? atuaram, né? Ou atuaram, né? Vocês podiam estar passando um pouquinho para a gente? Porque tem muita questão onde, querendo ou não, o Brasil ele é um país que foi totalmente estruturado com base no racismo, né? Sim. Então, desde quando a gente se entende por gente, a gente é criado ali naquela estrutura totalmente racista. Seja no vocabulário, seja nas referências que você tem na televisão, nas novelas, nos filmes. Então, quando você é uma pessoa negra num espaço onde você não se vê, sabe? Você não se enxerga igual em um espaço de destaque, ou tudo que é atribuído à pessoa negra é criminalizado, vai criando, por mais que muitas pessoas elas não conseguem, como se fala assim, se enxergar como pessoa negra, tem todo um desenvolvimento. E quando uma pessoa chega na clínica que ela não se enxerga, ou quando ela se descobre como uma pessoa negra, aquilo ali pode ser algo libertador, onde ela pode se libertar e ali tentar, né, construir, se moldar, também pode ser algo que pode adoecer. Sim. Até porque você cair em consciência que tudo que você for fazer, você vai ter que fazer 2, 3 vezes melhor para ter um mínimo de oportunidade, um mínimo de espaço, isso pode ser algo assim que, sabe, que vai deixar a pessoa no sofrimento. E então é algo assim, onde a clínica em si, o psicólogo ele tem que ter muito cuidado, sabe? Como ele manejar, como ele orientar essa pessoa. Porque é muito complicado você saber que tudo que você for fazer, você vai ter que fazer melhor, né? Tudo que é atribuído a você é criminalizado. Então, imagina que a pessoa ali entende isso, pode ser algo assim que vai ou libertar ela, ou vai impulsionar, vai trazer ela aquele senso crítico de passar a questionar todas as coisas a partir dali, ou vai ser algo que vai deixar ela num profundo sofrimento, sabe? Entendi. É nesse sentido mesmo que o Ícaro disse. Entra até talvez na frase clichê de que a ignorância às vezes é uma bênção. Porque realmente quando você toma consciência disso, tem um sofrimento atrelado. Então não é fácil para o sujeito ele compreender que ele sofre simplesmente por ser quem ele é. E isso é muito pesado. Muito pesado mesmo quando a gente para assim para refletir. Porque, como você já trouxe, está estruturado na sociedade. Muitas vezes a gente naturaliza isso, como o Ícaro disse. A gente cresce ouvindo várias frases, tipo assim, seu cabelo é duro, seu cabelo é ruim, o cabelo dela é ruim. Amanhã é dia de branco, não deixa suas coisas aí não, senão o nego passa e pega.
a gente interioriza essas coisas e não percebe que são falas racistas e vai reproduzindo. Então, tipo assim, vai chegar um momento onde esse racismo ele vai ficar mais escancarado. Muitas vezes é na universidade, onde a pessoa entra na sala e aí ela é a única pessoa negra da turma. Aí ela para, pode ser o momento onde ela para um pouco e percebe, peraí, mas por quê? O que está acontecendo? Então, realmente, tipo assim, é muito pesado da gente compreender. Por isso que deve ser falado também. Sim. Eu acredito também que tá muito engessado na questão de nós crescemos ouvindo essas coisas e nós crescemos normalizando e até na questão de brincadeiras, entre aspas, né? Que as pessoas fazem, porque aquilo ali é normal fazer aquelas brincadeiras. Então, piadinha na escola mesmo, quando as próprias crianças, né, elas passam por isso. E às vezes elas não sabem como lidar, porque elas nem sabem que elas estão sofrendo aquilo. Elas nem sabem que aquilo ali, o que ela está passando, é uma forma de racismo. Exato. Então, fica internalizado, fica normalizado na pessoa. E acredito muito também que na própria identificação, na questão da cor, eu vejo muito isso. Das pessoas associarem muito a você não é negro o suficiente, ou você é negro demais. E aí isso define o quanto de racismo a pessoa vai receber, ou se aquilo que ela está recebendo não é racismo. Então, eu falo porque eu passo muito por isso, das pessoas olharem pra mim e falam assim, mas você é branca. Eu fico assim, mas quem foi chamada de picolé de piche na escola não foi você, fui eu. Como assim eu sou branca? Então as pessoas elas até cometem racismo nisso. E elas não sabem, às vezes, que isso é uma forma de racismo. Então tem muito essa questão, eu pelo menos vejo que tem muito essa questão do tom de pele também, que influencia. Que é o colorismo. Porque também é uma discussão que existe dentro da comunidade. Porque aí acaba entrando nisso quem é e quem não é. Porque no Brasil, a gente tem a forma de heteroidentificação, ela é diferente da de outros locais. Porque acredito que nos Estados Unidos é tipo assim, ou você é negro ou você é branco. E aqui no Brasil, não sei se nos Estados Unidos também leva em consideração o círculo familiar. Mas aqui no Brasil, para ter a heteroidentificação, não se refere aos seus vínculos familiares. Então não interessa se você tem pais negros ou brancos, enfim. O que interessa é como você é. Então traçam as suas características, como que é o seu fenótipo. E isso muita gente não entende. E eu acredito que por isso também gera discussão. Porque aí aparece, por exemplo, uma pessoa branca, fenotipicamente branca, só que ela tem a família negra. Aí ela fica tipo assim, mas espera aí. Aí também surgem os casos de racismo, que as pessoas não entendem. Por exemplo, uma mulher branca de cabelo crespo, porque acontece, existe. Sim. E aí ela se entende pelo cabelo como uma mulher negra, só que ela tem um fenótipo branco e aí gera toda essa confusão. Então, tipo assim, entra também nisso de que não é falado, não é trago. Então, gera mesmo toda essa discussão que a gente vê. E é importante, né? Sim. Nós temos uma diversidade muito grande no Brasil. Exatamente. Então, vai acontecer. Uma hora ou outra sempre vão surgir. É bom ressaltar também que o CRP, né, ele tem a normativa lá, número 18/2002, ela também fundamenta, né, como a atuação do psicólogo também traz as questões que ele acabou trazendo, como que devemos atuar, como devemos as práticas éticas, né, com essas pessoas quase vivem na clínica. É bom ressaltar essa importância também, porque o CRP traz muitos vídeos, né, cartilhas também a respeito, para a gente poder estar construindo uma sociedade mais igualitária para todos, sem antirracismo, né? E também a segregação, né, que eu acho bem relevante, a gente faz muito sentido falar sobre isso aqui também, porque existe ainda, né, inclusive eu até ressalto um filme muito interessante, Estrela Além do Tempo, que ele fala muito a respeito dessa segregação, né, tanto institucional quanto estrutural também, essa separação, né, das mulheres lá da Násia, né, que elas foram as primeiras negras a estar passando por esse processo. Então, assim, onde a gente percebe que dentro do ônibus era separado, né, negro de um lado,
branco do outro, como você disse, a negritude, né? Então, as feministas, as mulheres negras não tinham contato, não tinham vozes, não tinham poder e muitas das vezes ainda continua. Acho que por isso que o movimento deve continuar. Não deve ser retratado de agora, em novembro, e parar em dezembro. Eu acho que é o ano todo ressaltando sobre isso, para a gente poder falar que ainda existe esses preconceitos dentro das constituições, né? E quebrar esse paradigmas. Então você vê que movimentos como esse, igual vocês, como palestrante que vem na faculdade e em outros lugares também, que vão dar esse sentido, vai fortalecer essa liga, né? Então, de fato, a academia ela deve trazer sim, né, temas relevantes em relação a isso, porque é uma raiz, né, e essas raízes ela não devem morrer, né? Então assim, eu acho relevante a gente poder falar sobre isso aqui também, que faz muito sentido, e ressaltar pessoas, né, que nomearam também, né, pessoas que hoje não estão aqui, mas que deixou esse movimento também. Isso aconteceu não foi por causa nossa, né? Isso está continuando porque alguém trouxe, né? E nós estamos continuando. Continuando. Então, por isso que é necessário também o podcast continuar, né? Não só agora, a gente vai dar continuidade no projeto, outros acadêmicos também, né? A gente pretende, né? Manter, passar pra frente. Porque a gente está com novembro, né? O ano que vem vai ser uma incógnita se vai ter ou não, porque... Então, pois é. Porque assim, é feito pelos acadêmicos, então se não aparecer ninguém com interesse para levar à frente, dificilmente a instituição vai manter, né? Mas vamos esperar para ver. Assim, nós que estamos lá, a gente vai tentar o máximo possível estimular isso para que aconteça. Em relação, né, justamente à instituição, vocês veem alguma forma disso ser mais falado? Como vocês veem possibilidades de inserção mesmo do assunto na instituição? De modo geral, assim, como um todo. Nunca, como na grade, nunca houve nada que, por exemplo, nada que pudesse envolver a temática. A questão dos autores também é algo que a gente sempre comenta, assim, que a gente não tem autores negros na questão da psicologia, a gente não estuda sobre eles, apenas os brancos, que todo mundo já conhece. E tem algumas vertentes da psicologia, como tem a psicologia preta, tem o Fanon também, né, que é bem interessante também de ler, vários outros autores que, assim, querendo ou não, é importante a gente ler. Saber, né? Sim, saber. Porque a gente tem todas as teorias já consolidadas há vários anos, mas são teorias ali por autores europeus, brancos, testadas em consultórios com pessoas brancas, sabe? Tem toda essa questão envolvendo assim. Talvez rever a questão da grade, os autores, o que é discutido, as matérias, não são uma matéria optativa. Até porque quando a gente já notou que quando é uma matéria optativa, nunca vão optar por matéria que envolve a questão da minoria, sabe? Sempre vão para outras matérias. Quando tem palestras que envolvem questão de racismo, de gênero, o pessoal não adere e questiona. Fala que sempre é a mesma coisa, mas é a mesma coisa que ninguém vem em aula, que quando tem ninguém vai, então, sabe? Esse questionamento assim. E é muito isso, assim, um pouco desse sentimento que fez a gente querer criar um coletivo que fosse independente. A gente pudesse a gente mesmo construir e que não fosse algo assim atribuído à faculdade. Ô Ícaro, e pegando um pouco da sua palavra, não tem como, a gente fica muito triste ao mesmo tempo e preocupado também, porque que nem agora vocês trouxeram os palestrantes lá, eu envergonhado assim, pra gente, porque a hora que a moça lá, não lembro o nome dela, na Letícia, antes depois do... Ela perguntou, gente, vocês conhecem autor de tal? Autor de tal? Pessoas riquíssimas que contribuem. Eu fiquei assim, olhando para um lado, olhando para o outro, eu não sabia. Gente, então assim, você vê o que você acabou de explicar. Porque não tem, né? E são pessoas também que, inclusive, ela falou, tem uma autora lá, que eu não lembro ou recordo o nome, que contribuiu também para a psicanálise, né? E aí a gente vê assim, que são autores também que vêm rebuçando para o crescimento do movimento psicanalista. Né? Não estou falando de abordagem aqui, mas é só para entender que também deve ter outros autores que contribuem com outras abordagens também, né? Que vem falando sobre o tema. Então, assim, é importante o movimento e também é importante a gente saber dessas pessoas, porque quando perguntar na palestra dela, a gente pelo menos levanta a mão, né? No novembro do ano passado, a gente colou algumas personalidades, alguns psiquiatras, psicólogos, da enfermagem, do direito, e aí muita gente não conhecia, sabe?
Assim, o pessoal, conheceu porque a gente colou lá, aí o pessoal leu, bacana. Então, muita gente importante que o pessoal não conhece. Assim. Sim. Interessante. E engraçado que muita gente não para nem para ler. Sim. Quando a gente tenta, às vezes... Eu acho que parte muito dos alunos também, né? Que não é necessariamente uma crítica à instituição FASTEC, e sim à instituição como um todo, porque eu acredito que outros alunos de outras faculdades vão concordar com o que a gente está falando, porque é algo que está ali estruturado na instituição também. E também muito nos alunos. Porque se a gente que está dentro da minoria não for lá e fazer, não for lá e instigar eles a fazer, ninguém faz. É verdade. Sim. Eles não estão em sofrimento com isso. E muitos não se propõem a olhar o sofrimento do outro. Inclusive até um questionamento muito grande, né? Para a faculdade de psicologia. Mas é fato. Porque se fosse, a gente já teria há muito tempo. Então, E eu acho interessante também é que isso, né, nós que somos pais, por exemplo, é já ensinar nossos filhos desde pequenos sobre isso, preparar eles sobre isso, né? Agora, por exemplo, estava no grupo da minha afilhada e aí ela postou o vídeo, mas assim, a gente ficou muito emocionado porque ela já trazendo, né, uma apresentação na sala de aula, Maria Helena, né, vou falar o nome dela aqui que eu achei muito interessante, negra, de pais negros também, e ela trazendo os personagens que contribuíram, né, para que viesse rebuçar sobre a negritude, venha contribuir sobre a negritude e também venha tirar esses paradigmas, pessoas que cresceram e que lutaram, né? Então assim, desde pequenininha ali, no fundamental já está implementando essas questões antirracistas. Né? Então assim, é bem interessante começar desde cedo para que a gente possa também, quando chegar na fase adulta, que continue, né, na constituição do adolescente, da sua fase, né, que ela vem crescer em desenvolvimento e que ela acaba com esse paradigma quando chegar na academia, já está rebuçada dessas informações, desses conteúdos e de personagens que contribuíram e que tenha continuação de legados, né? Sim. Eu queria voltar um pouco na sua fala, quando você falou da branquitude. Se você se à vontade um pouco para falar, porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão escutando não vão saber o que é. Então seria legal a gente trazer um pouco também sobre. E eu acho importante também falar do epistemicídio. Sim, por favor. Porque quando você colocou aí também das universidades, que no geral elas não, tipo assim, não aderem como um todo. Mas esse movimento é feito. Nem você colocou, né? Que a gente tem que fazer. Mesmo quando ele é feito, ele não é aderido. Então, o epistemicídio é justamente isso. É o apagamento do conhecimento produzido pela cultura negra. Ele existe, a gente, da maioria, né? A maioria não conhece, não sabe que existe. Mas a gente entende que ele existe, só que não é visto. Então não é levado para a maioria. Isso é o epistemicídio, é realmente o assassinato do conhecimento. E aí a branquitude é uma teoria traga pela Cida Bento, que ela coloca que as pessoas brancas, elas criaram, ela chama de pacto narcísico, justamente pela história do Narciso, né, de ter aquilo, de se enamorar por si mesmo. Então, o pacto narcísico, ela traz que as pessoas brancas, até mesmo de forma inconsciente, elas tendem a se aproximar umas das outras e se proteger. E isso não necessariamente elas fazem, como eu já falei, de forma consciente. Mas um exemplo que a gente pode ver disso é na sociedade, numa vaga de emprego. Você tende a contratar, se é uma pessoa branca contratando, ela tende a contratar outra pessoa branca porque é similar a ela. Então isso vai se expandindo para outros espaços e a gente acaba vendo com mais frequência. Então é realmente isso, você gera ali um pacto que essas pessoas vão se proteger. Então, geralmente, quando tem acusação de racismo ou coisa do tipo, uma vai vir em defesa da outra, porque como assim você está atacando, acusando o meu igual? Essa pessoa é como eu, então se ela fez algo errado, eu também fiz? Não aceito. Então, assim, de forma bem rasteira, o que eu consigo explicar para vocês é isso, mas vale a procura, a leitura da Cida, porque é maravilhoso, é uma teoria muito linda. Ela tem algum livro específico exatamente? Só pra você falar o nome? Tem Pacto da Branquitude. Aí, tá vendo, gente? O livro chama Pacto da Branquitude. Que aí, pra todo mundo ler, eu acho que é recomendado, né? É muito importante, inclusive, porque às vezes a gente não percebe.
Ou às vezes a gente percebe, mas não entende Isso. o que está acontecendo. Então é muito importante, né, ter o conhecimento. Nesse caso aqui, a ignorância não vale. Tá? Nesse caso aqui é o conhecimento mesmo. Então, Eu acho que eu passei o nome errado, é branquitude. É branquitude, não a gente vai colocar na tela aqui o nome pra ter certeza, mas é da Cida. Isso, Cida Bento. Cida Bento, então não tem erro. Isso. E assim, pra gente finalizar, tem algo que vocês gostariam de trazer, deixar, falar, uma frase de impacto? Brincadeira, mas alguma coisa assim que vocês acham importante? Qualquer coisa que possa estar contribuindo também, né? Vocês vêem aí. Que o pessoal já está querendo que a gente finalize. A gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, né? Eu acho que é muito de desenvolver uma cultura antirracista, né? Talvez por mais todo mundo fala toda hora essa cultura antirracista, mas é basicamente isso. Tem uma indicação de livro também, né? Tem o clássico que é o da Djamila Ribeiro, que é o Pequeno Manual Antirracista, Aí, que é como se fosse um guia de bolsa, assim, é um livro pequeno que lá é uma leitura simples que dá para entender basicamente toda essa estrutura, sabe? Tudo como funciona. E é basicamente isso, a gente questionar, né? A gente questionar um pouco essa estrutura. Se a gente tem um país onde as pessoas pretas são maioria, mas em cargo de liderança de chefia elas não estão lá. Assim, não é aceitar, é questionar esse papel crítico, de questionar algumas atitudes, algumas falas que a gente tem que acaba inconscientemente sustentando, né, esse racismo. Seja, como a Bianca já disse, seja nas expressões, seja quando a gente questiona, quando o negro está em um cargo de destaque, seja o poder de compra de uma pessoa, esses questionamentos que a gente tem meio que inconsciente, mas que a partir do momento que a gente tem um pensamento antirracista, a gente passa a questionar a gente mesmo, né? Por que isso acontece? Por que eu penso assim? E eu acho que é basicamente isso, a gente passar a questionar mais essas coisas e ter essa atitude antirracista, não se calar frente a um ato de racismo, se posicionar contra, porque quando a gente se cala, a gente acaba tornando conivente daquilo tudo. Eu acho que a chave é basicamente isso, né? A gente passar a questionar essa estrutura que é racista que a gente tem. bacana. E trazendo mais também para a psicologia, é basicamente isso que o Ícaro trouxe. Mas é como você colocou, se é uma profissão que em seu cerne, em sua base, é acolher a dor do outro, como que a psicologia escolhe esse outro que ela vai acolher? Sim. Isso já é incoerente na própria ideia. Então, assim, é realmente a gente observar os espaços que a gente ocupa e também ter ciência de que, enquanto psicólogo, querendo ou não, você tem ali um conhecimento que te possibilita dar um sustento para uma pessoa em sofrimento. Então, é realmente se sensibilizar na dor do outro. Não é porque, por exemplo, uma pessoa é branca, um psicólogo branco, que ela não vai se sentir no direito de lidar com um cliente racista, de interferir numa situação de racismo. Sim. Então, é ter essa conscientização de que racismo não é assunto só para pessoas negras. Sim. Racismo, ele tem que ser resolvido principalmente pelas pessoas brancas, Sim. porque foram elas que criaram o As racismo. pessoas estão deturpando muito o conceito de lugar de fala. Exatamente. Exatamente. Elas podem falar assim, gente. Pode muito e devem. É isso. Que pode ser outro tema, né, depois, pra gente poder trazer aqui, né? Então, assim, muito enriquecedor suas falas aqui. A gente tá com um tempo, a gente poderia falar mais, mas a gente vai trazer aí Psicologia e Prática Antirracista, volume 2. Episódio 2. Episódio 2, pra gente poder dar continuidade, já tendo o projeto de vocês e a gente também tá contribuindo, tá? Sim. Então, assim, pra nós deu muito sentido, né? Muito Enriquecedor, vai contribuir muito, né, para o nosso projeto. Agradecer a participação de vocês, né, o tempo que vocês tiraram para estar vindo aqui, para estar contribuindo com esse podcast, né, Café com Psicologia, da Facitec. Então, assim, é muito relevante e que vocês continuem também, né, nos seus projetos, não parem, precisar da gente, a gente está também à disposição, tá? Finalizando esse semestre, eu acredito que logo nós estaremos, já não é colegas, são colegas de profissões, né? Nós somos acadêmicos, que a gente pode estar unindo mais forças, tá? Sim. Muito obrigado pela participação. Nada, gente, que agradece. Isso. Eu só queria também que, se vocês quiserem, deixar a arroba de vocês, Isso. né? Que é importante. É o coletivo Sankofa. Mas a gente vai deixar também aí pra todo mundo, né? Já facilitar. Aí, Muito caso importante. alguém tenha interesse para
saber mais sobre, trocar ideia, a gente está lá aberta, é só chegar que a gente vai responder Então todo tá mundo. bom, gente. Então tá bom. Segue eles lá, viu? Muito obrigada A gente e até a agradece. próxima. Sempre agradeço. Tchau. Tchau! Até mais.